estender suas mãos aqui. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Senhor, eu quero te pedir que não seja o missionário Kleber agora, Senhor, que não seja palavras dele, mas que flua do teu trono de graça, diretamente do coração do Senhor, para o coração dele, Pai, e que ele não prive nenhuma palavra, Senhor, que sejam transmitidas as palavras que o Senhor tem para a tua igreja, Pai. Eu te peço, porque eu sei que o Senhor tem usado a vida dele poderosamente. Então, Senhor, flua, Pai, do teu poder, flua da tua graça, flua do teu espírito na vida dele agora, Pai. Tira toda a distração, tira todo o pensamento que vem às vezes, Deus, para impedir, Deus, as nossas vidas de receber, Deus, do Senhor. Nos deixe com o coração pronto para a tua palavra. E eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar. E eu sei que o Senhor já está falando conosco, Pai. Por isso eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. E a paz do Senhor. Só der boa noite, a paz, ninguém deu, né? Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Deus, né? Como o pastor falou aqui, nós estamos entrando numa série de pregações onde Deus tem falado conosco, né? E eu não sei se vocês lembram, mas desde lá do começo da primeira série que a gente começou, que foi Aviva-nos, Senhor, lembra disso? Amém. Desde lá até os dias de hoje, as pregações, não sei se vocês notaram isso, mas elas estão textos diferentes, temas diferentes, mas parece que elas se conectam e uma vem falando da outra. Vocês perceberam isso? Amém. Perceberam isso? Amém. Não é? Eu acho que é isso mesmo, né? A primeira foi Aviva-nos, Senhor, foi a segunda, né? Que foi isso mesmo, né? A primeira foi as cartas de Apocalipse, não é isso? E de lá para cá vem uma série de mensagens assim, onde Deus está falando conosco assim, de maneira extraordinária. Somente quem está tampando os seus ouvidos, que realmente não está ouvindo, e quem está tampando os seus olhos também, que realmente não está vendo que Deus tem falado, né? Ou está ouvindo que Deus tem falado e está vendo que Deus tem feito nas nossas vidas e no nosso meio, né? Em tudo nós estamos vendo, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos passando, até mesmo essa reforma, tem sido um milagre do Senhor. Porque se você, pelo menos talvez você pode perguntar ao Genilton, né? E a irmã Aureli, que são aí os tesoureiros, mas se você me perguntar para mim, de onde está saindo tanto recurso para construir aquilo, para fazer o que nós estamos fazendo, eu vou te dizer somente uma coisa: é milagre do Senhor. Porque é o Senhor que está provendo em nossas vidas e vai continuar provendo, assim eu creio. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias aí em Marcos capítulo 3. Essa passagem aqui é uma passagem pequena, né? Nós vamos ler 3 versículos, mas é algo que me chamou muita atenção, que falou muito comigo. Nós vamos ver muitas lições aí, né, da reforma, lições a qual nós estamos vivenciando. Marcos 3, a partir do versículo 13. Quem for achando aí,
Está dizendo amém. Amém. Ele não achou que diga misericórdia. Espera um pouquinho só aí. Amém. Glória a Deus. Podemos ler? Amém. Amém. Vou tentar ser bem breve aqui. Que aí nós ainda, hoje culto de ceia, né? Nós ainda vamos entrar nesse momento de ceia aí. Mas, porque vou ser breve, não se distraia com nada. Tenta pegar tudo aí que o Senhor tem para falar comigo e com você. Amém. Amém? Diz assim: depois subiu ao monte, isso é Jesus, e chamou os que ele mesmo quis. Quero que vocês prestem atenção bem nisso aí. Os que ele mesmo quis. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Amém? Amém. Tem uma outra tradução aí? Tem da NVI? Tem da vocês querem ler aí para a gente? Tem? Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, e os quais vieram para junto dele. Pode ler. Pode ler mais? Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Amém. Amém. Glória a Deus. Vendo que parece que a NVI ela esclarece mais, né? Um pouquinho assim. Bem que seja a mesma palavra, mas alguma palavrinha que troca, talvez a gente tenha um entendimento melhor, né? O texto em si está falando aí do momento onde Jesus ele faz a escolha daqueles 12, né? Não quer dizer que Jesus só tinha esses 12, mas havia já muitos discípulos de Jesus, muitas pessoas que seguiam Jesus, mas ele não poderia estar com todos, né? Então ele faz essa escolha que ele chama para si aqueles que ele mesmo quis, né? Como a Bíblia fala aqui, como a Bíblia relata para nós aqui. E ele escolhe esses 12. Aí, a gente não leu, mas mais para baixo aí, depois, se você quiser ler, a Bíblia vai te dar aí esses 12, esses 12 homens, que viriam a ser aí os 12 apóstolos. E a Bíblia vai relatar o nome de todos eles aí. Depois, em casa, você lê aí você vai compreender melhor, né? Mas, o que chama atenção é o seguinte: da mesma forma aqui que Jesus ele vai, ele sobe ao monte, ele chama 12 para estar com ele. E isso é bem interessante, que Jesus, o que ele quis, o que é a mensagem aqui, o que eu quero passar para nós aqui, é por que nós fomos chamados, ou para que nós fomos chamados, da mesma forma a qual ele chamou esses 12, o que ele fez com esses 12, né? Por que ele chamou esses 12 à parte, e o que isso tem a ver conosco. E mais para frente nós vamos ver também o que isso tem a ver, que lições que nós vamos tirar disso, né? Para a reforma. De princípio, eu já quero dizer para você que eu não sei se você lembra, mas domingo passado o pastor disse assim: irmãos, o que eu disser aqui, talvez não foi, né, com essas mesmas palavras, mas foi o que ele quis dizer. O que eu disser aqui, leva em consideração, fazendo aí um simbolismo entre espiritual e
o natural, né? Ou seja, aquilo para as nossas vidas espirituais, da mesma forma que nós estamos ali na reforma, fazendo aquilo ali, da construção do templo. Lembram disso? Amém. Lembram? Amém. Ou não? Sim. Que eu lembro mais ou menos isso aí, né? Que ele disse. E da mesma forma é que eu quero trazer a ilustração para nós sobre as nossas vidas espirituais, de os dias que nós estamos ali também. Da mesma forma que nós estamos ali juntos, né? Para fazer uma reforma, Cristo também, ele nos junta para fazer uma reforma espiritual em nós. Amém. Glória a Deus. E isso traz um ensinamento tão grande, tão enorme, que talvez Deus ele nos junta de uma forma, o Senhor ele nos junta de uma forma para que nós possamos conhecer uns aos outros. Porque se você prestar atenção na reforma ali, nós estamos ali todo sábado e de repente, talvez não nós, mas eu posso pegar o exemplo aqui do pastor e o Paulo que estão ali a semana toda. Os dois estão juntos, né? Então eles estão se conectando, se conhecendo de uma forma que talvez eles não se conheciam, por estar mais tempo juntos, passando mais tempo juntos. E o que Jesus ele faz aqui? Por que ele chama esses 12? Para que eles possam realmente estar junto dele, para que eles possam ter comunhão com o Senhor e conhecer o Senhor verdadeiramente. Da mesma forma a qual ele nos chamou essa noite para estar aqui e nos chamou há um tempo atrás, quando você ouviu a voz dele no seu coração. Talvez de repente você já tinha ouvido falar de Jesus, mas quando ele te chama para estar junto, é para que você possa ter comunhão com ele, conhecer ele verdadeiramente, de uma forma que você ainda não conhece, porque você ainda não tinha conhecido. E é isso que Jesus ele faz aqui com os 12, porque eles já seguiam ele, juntamente com a multidão, mas ele separa eles, para que eles possam ter comunhão com ele. E é isso que Jesus faz conosco. Ele nos separa, ele nos chama para estarmos separados juntamente com ele, para nós conhecermos ele, para nós termos uma comunhão tal, uma intimidade, de uma forma assim, que nós nunca tivemos antes. Sabe, é aquela situação de Jó, quando Deus fala com Jó, e Jó fala assim: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem e eu te conheço de uma forma diferente. Amém. Já leu isso lá em Jó? Amém. Jó, isso é tremendo. E de repente essa reforma que nós estamos passando, primeiramente Deus está tratando, está nos chamando e tratando de dentro para fora. Sabe, ontem eu vi algo tremendo. Eu estava em cima quebrando a laje e depois do almoço a gente desceu para terminar o piso. E o Genilton, ontem ele estava fazendo o piso e ele e o Paulo estavam retirando as ardosas do piso, porque o piso que iria vir por cima, que é o concreto, iria pegar melhor, né? Ou iria fixar melhor. E eu falei com o Genilton assim: Genilton, você vai tirar isso aí, de repente só jogar um cimento, caldear aí, ela gruda. Mas o Genilton disse algo interessante, ele falou assim: não, porque eu tenho medo de não grudar, e eu prefiro tirar. E eu fiquei pensando nisso, e da mesma forma é Deus conosco. De repente Deus quer tratar de uma forma que aquela ardosa significa algo que está em nós, que Deus quer tirar, para colocar algo novo, que vai fixar de uma forma assim que nunca fixou antes. Amém. Aleluia. Entende? Você vai viver algo assim que você nunca viveu. Mas para isso Deus precisa tratar, Deus precisa tirar essas arestas, né? Que talvez, como eu, né, falei com o Genilton, talvez não precise tirar. Talvez nós pensamos assim, talvez não precisa
mudar, talvez eu não precise mudar para que Deus possa fazer isso. Mas o Senhor está falando, sim, você precisa mudar para que eu possa agir dessa forma. Amém. E depois que eu agir dessa forma, você vai ver como vai ser melhor, né? Então Deus, o que Deus quer conosco? Por que Deus nos chama? Por que Deus nos chama para momentos de intimidade? Para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos entender o que Ele quer para nós, entender qual que é o caminho que Ele quer que eu trilhe, entender qual que é a vontade dEle para mim. Porque se você pensar, de repente, a vontade de Deus em uma multidão, ou com todo mundo junto, é uma, mas comigo e Ele, totalmente, talvez pode ser algo diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? Amém. Então, irmãos, eu creio bastante, creio muito, que depois que essa reforma terminar, essa reforma, tanto material como espiritual em nós, em que Deus está fazendo em nós, nós vamos olhar para trás e vamos poder ver o quanto nós crescemos, o quanto, não por causa de nós, mas por causa do Senhor, porque nós decidimos abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações e deixar Deus fazer essa reforma em nós, deixar Deus fazer essa reforma no nosso coração, sabe? Tirar tudo aquilo que está dentro de nós, que muitas das vezes nos impede de ouvir a voz dele, ou de ver aquilo que ele está fazendo. Porque eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já. Deus está fazendo algo tão maravilhoso, tão tremendo, mas meus olhos estão tão fechados que eu não consigo perceber, eu não consigo ver o que Deus está fazendo, porque eu impeço. E quando eu sinto o sopro do Espírito Santo e eu deixo Deus agir, aí parece que é como que se tira uma venda. Aí você vê, olha aí, e Deus fala assim: eu já estava fazendo, já tem tempo, mas você não estava vendo. Entende? Então, assim, nessa reforma, nós vamos, eu quero que você pense no que está acontecendo, ou que você segue lá naquela reforma. O jeito que está agora, do jeito que estava, do jeito que já está, e da forma a qual vai ficar. Entende? Como, pensa aí, aquele templo ali como se fosse o nosso corpo, né? De repente estava bagunçado o nosso corpo de uma forma que nós não estávamos conseguindo entender Deus, nós não estávamos conseguindo ouvir Deus, nós não estávamos conseguindo deixar que o Espírito agisse na nossa vida, e precisava ou necessitava de Deus fazer uma reforma tão grande, que talvez nós mesmos, por não entender isso, a gente não quisesse, né? De repente a gente achasse que estava bem, não, vamos deixar que assim está bom. Mas aí Deus vem e fala assim: não, assim não está bom, porque para mim agir precisa de haver uma mudança, né? Ou de repente, se vamos fazer aqui uma analogia com o templo lá, como que nós iríamos receber pessoas com o templo da forma qual estava? E é por isso que Deus, né, que através do Senhor, através do Espírito Santo, Ele então faz uma reunião conosco e nós decidimos organizar, fazer uma reforma. Para quê? Para que nós pudéssemos receber pessoas. E da mesma forma o nosso corpo, né? Lembra de um tempo, um domingo atrás, 2 domingos atrás, que nós falamos sobre isso? Nós somos templo do Espírito Santo. Amém.
E quando Deus quer habitar, ou Deus vai habitar em nós, nós temos que dar lugar, ou seja, tem que estar purificado para que Deus possa habitar, porque nós somos templo dele. A mesma coisa ali, porque nós não vamos arrumar ali simplesmente porque para ficar bonitinho. Não, simplesmente não é por isso. É porque ali vai habitar alguém que, ou vai estar, né, através de nós, alguém que é digno de honra. Glória a Deus. Que é o Senhor Jesus. Aleluia. E as pessoas, elas, para elas terem uma reforma em si, elas têm que ver em nós também, né? Elas têm que ver que nós também passamos por essa reforma. Olha só para você ver, esse tempo a qual o Senhor ele está nos dando é precioso demais, é muito precioso. Isso lembra até uma ilustração. Nas minhas ministrações eu gosto muito de ilustrar, porque talvez nas ilustrações as nossas mentes ela se abrem para entendermos mais aquilo que nós estamos falando. E essa ilustração fala exatamente de tempo, né? De precioso tempo, como que o tempo é precioso. E olha só para você ver, imagine que você tenha uma conta em um banco, e todos os dias, a cada manhã, quando você abre os seus olhos, é depositado automaticamente. Isso é quando você acorda, quando você abre os seus olhos, é depositado na sua conta 84.600 na sua conta. Glória a Deus por isso, né? Glória. Só que esses 84.600 você tem somente aquele dia para gastar. Se você não gastar no outro dia, ele não acumula. Ele, no término da noite, ele evapora. Da mesma forma como foi debitado, foi creditado ali, ele também é retirado. Da mesma forma. Aí, você sabendo disso, imagina então o que você faria durante o dia para gastar esse dinheiro. Você ia comprar um carro? Todo dia eu comprava um carro. A gente iria correr, a gente iria, sabe, 24 horas iria ser pouco, né? O tempo do dia iria ser pouco para você gastar, porque você ia num lugar e no outro, ia no lugar, o tempo ia ser precioso demais para você gastar isso, certo? Agora imagine uma coisa, todos nós temos uma conta nesse banco, e esse dinheiro, ele é o tempo, que é depositado todos os dias quando nós abrimos os nossos olhos. Você tem esse tempo, 84.600 segundos que você tem. Aí. Imagina agora o que você faria para gastar isso então. E a ilustração continua dizendo assim: se você quer saber ou perceber a importância do tempo, pergunte para alguém que, se você quer saber, né, a importância de um ano, qual tempo tem um ano? Pergunte para alguém, um estudante, mas um estudante mesmo, alguém que corre atrás, que perdeu um ano, né? Temos uma professora aqui, ela vai saber, né? Aí meus alunos chegam para ela: por causa daquilo,
Você já imaginou isso? Eu fico tentando imaginar isso. A pessoa perde, esse estudante ele perde o ano. E quando é dado isso para ele, ele começa a trazer na sua memória onde foi que ele poderia ter se esforçado um pouco mais. E ele começa então, nossa, eu acho que foi naquele dia, se eu não tivesse brincado na aula, ou seja, daqueles 5 minutinhos que eu não prestei atenção no que ela falou, no que a professora falou, eu não tinha perdido o ano. Você já imaginou isso? Agora, se você quer saber ou perceber o valor de um mês, pergunta para uma mãe que teve um bebê prematuro. Aí nós vamos começar a pensar também de uma certa forma. O que isso tem a ver? Qual que é o valor de um tempo para uma mãe dessa, que teve o seu bebê prematuro? O valor é o seguinte: como ela teve o seu bebê prematuro, eu não sei quem já foi em maternidade aqui, os bebês eles são colocados em uma, como é que fala? Incubadora. Isso. São algo tão pequeno, eu acho que é desse tamanho aqui, né? E o bebê ele tem que ficar ali durante muitos dias para ganhar peso, para ganhar tamanho, para ganhar tantas outras coisas. E durante esse tempo, dependendo de como está a mãe, ela recebe algo, mas o bebê ela não recebe. Então ela tem que ir para casa. Ela vai para casa, mas todos os dias ela tem que fazer o trajeto de ir lá, porque ela tem que tirar leite para amamentar. Ela tem que amamentar o bebê lá e ela tem que tirar leite também para deixar lá, para amamentar o bebê. Então você imagina o que ela fica pensando nesse tempo. Se eu tivesse tido o meu bebê, os 9 meses certinhos, esse tempo a qual eu perco, ele no trajeto de ir para o hospital, eu estaria acariciando o meu bebê, eu estaria brincando com o meu bebê, nós estaria perdendo todo esse tempo. Imagina isso? Se você quer saber ou perceber o valor de uma semana, pergunta ao editor de jornal semanal qual que é o tempo, qual que é o valor de um tempo de uma semana para ele. E se você quer saber o valor de 1 minuto, pergunte, acho que isso até eu posso responder, para alguém que já perdeu o metrô ou o ônibus. Irmãos, misericórdia. Isso eu vou responder que teve um dia que foi o meu primeiro dia de trabalho. É o dia que você tem que chegar mais cedo possível. E por causa de 1 minuto, cheguei até bater na traseira do ônibus. Mas parece que o motorista, eu não sei se ele viu. Mesmo tem uns que fazem sacanagem, ele veio, arranca. Estressado, Paulo, você já fez esse nome, né, Paulo? Eu não. Eu é bonzinho demais. Então, arranca e você perde. E quando você perde aquele minuto ali, se torna meia hora ou 1 hora de perda. Porque até passar o outro e até você chegar no serviço, você vai chegar lá atrasado. Já imaginou isso? E se você quer saber também o valor de 1/10 de segundo, pergunta a um atleta que ganhou a corrida e você vai saber que aquele segundinho ou 10º de segundo é tão importante que se ele não esforça um pouco, ele ficaria em segundo lugar. Agora, moral de toda essa
essa ilustração de tudo aquilo que eu já falei, que o Senhor Ele nos chama para nós termos momentos com Ele. E quando Ele nos chama, você já parou para perceber qual que é a importância desse tempo que de repente eu e você estamos perdendo quando nós não damos ouvido, quando nós não nos achegamos, ou quando nós deixamos de estar com Ele para fazer outras coisas? Você já parou para pensar e imaginou isso? Que perda. E outra coisa, não é Deus que está perdendo, somos nós que estamos perdendo. Verdade. Sabe? Às vezes nós temos a mania de deixar para depois nós, né, temos um momento de devocional, mas tem tantas coisas para me fazer que eu prefiro deixar para depois. Aí você vai só colocando Deus de lado, só vai colocando Deus de lado, achando que você está ganhando tempo, mas na realidade você está perdendo tempo. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você está com Deus, todas as outras coisas fluem de uma forma assim, tão maravilhosamente bem, que quando você chega no final do dia, você fica maravilhado com o que Deus fez. Né? Eu acho que todos nós já passamos por isso, de deixar, né, para depois. Né? Eu, pelo menos, já passei por isso. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro aqui. Quem ministra a palavra sabe disso que eu vou dizer. Antes de nós pregarmos, antes de nós falarmos alguma coisa, vir aqui na frente e ministrar para a igreja, nós somos ministrados. O Senhor fala conosco. Primeiramente o Senhor, Ele nos, né, pega e para depois a gente passar aquilo que, sabe, muitas das vezes a gente acha que não, o cara está falando ali, né? Mas é porque Deus já falou, já ministrou no nosso coração, o Senhor já né, nos pegou, já nos deu aquela cajadada e agora você pode ministrar. Então, irmãos, o Senhor, Ele nos chama para perto, para estarmos com Ele, para termos comunhão com Ele. Preste atenção no texto aqui. Deixa eu só voltar aqui, porque o ventilador eu vou. Aqui, Marcos 13. Depois que Ele escolhe aqueles que Ele mesmo quis, depois que Deus, Jesus, Ele traz eles para estar junto com Ele, eu fico pensando nisso. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala assim que Jesus Ele trouxe para junto dele, eu fico imaginando nisso, sabe? O que foi falado quando Jesus estava ali, quando aquelas pessoas, aqueles 12 estavam ali próximo de Jesus, estavam ali, sabe, junto dele. Quais eram os ensinamentos que Jesus passou? Você já imaginou como é maravilhoso, como, né, aqueles homens sobressaíram sobre os outros discípulos, porque Jesus escolheu eles para estar juntos. Verdade. Ou seja, eram 24 horas aonde Jesus ia, eles estavam junto com Jesus, diferentemente dos outros. Ou seja, eles tinham uma intimidade, conheciam Jesus de uma forma melhor do que os outros. E Jesus, Ele nos dá essa oportunidade de conhecer Ele de uma forma que talvez outras pessoas não conheceram. Né? Isso me lembra bem quando Ele ressuscita e Ele aparece e Tomé não acredita, e depois Ele aparece de novo. Então Tomé fala assim: Deus meu
e rei meu, né? Ou seja, agora acreditei. Jesus fala com ele, agora acreditaste, porque você viu. E ele fala assim, ó, bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram, né? Mas ele não está falando de crer, ele não está falando crerão, ele está falando creram, ele está falando do passado, daqueles que se apegaram à promessa, mas não viram a promessa, mas se apegaram de uma tal forma, a ponto de dar as suas vidas por isso. Glória a Deus. Né? E hoje nós temos uma oportunidade. Lembra que domingo passado eu abri o culto aqui, eu disse isso, a oportunidade, nós somos privilegiados de uma tal forma, porque hoje o Filho, Deus fala através de nós, Deus fala conosco através do Filho. Lembra disso? Amém. E Jesus, ele quer ter essa intimidade, mas depende somente de mim e de você. Conhecer Ele, sabe, estar com Ele. Mesma forma como Deus, Ele fez quando Ele colocou Adão lá no Jardim do Éden, lembra disso? A Bíblia vai dizer que na viração do dia, Deus ia lá para conversar com Adão, né? E de uma certa forma, se a gente for olhar, talvez nós somos até melhores que Adão, porque hoje não é somente na viração do dia que nós podemos conversar com o Pai. Aleluia. É durante todo o dia. Amém. Durante todo momento nós podemos estar com o Pai, nós podemos ter intimidade com Ele. E de repente nós estamos perdendo tempo com isso. Esse tempo que depois, talvez nós vamos nos arrepender de ter perdido. Então agarre a oportunidade, sabe? Olha só para você ver, então o Senhor, depois dele designar esses 12, depois dele estar com esses 12 ali, de ensinar, né, ele envia esses 12. Olha o versículo 14, ele fala assim, então depois designou 12 para estarem com ele e os enviar a pregar. Ou seja, isso é bem interessante porque Jesus, ele traz aqueles 12 para junto de si, ele ensina aqueles 12, ele fala do Evangelho, ele proclama o Evangelho, ele proclama, ele revela o reino de Deus àqueles 12 e depois ele envia aqueles 12 a pregar. Ou seja, se eu e você estiver atento a isso, se estiver e estar com intimidade com o Senhor, nós somos preparados por Ele a pregar o Evangelho, a ministrar para outros. Glória a Deus. Então Ele nos chama exatamente para isso, para nos ensinar, para nós termos intimidade com Ele, para podermos depois ministrar a outros aquilo que Ele fez na nossa vida. Você já imaginou isso? Você já imaginou que ninguém fala de Jesus sem o conhecer? As pessoas, elas só falam de Jesus depois que elas conhecem Ele, depois que elas têm intimidade com Ele, aí elas têm autoridade para falar, autoridade dada por Ele mesmo, para falar, para proclamar. E hoje, eu e você, nós temos essa autoridade dada por Ele, para proclamar o reino de Deus a essas pessoas. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais, sabe? E Ele, então, Ele nos acolhe, Ele nos guarda, Ele nos ensina, depois que nós estamos com Ele. Ele nos ensina, nos acolhe e nos direciona, ou Ele nos dá a direção do que fazer. Agora, olha só para você ver, a mesma coisa é aquele tempo ali. Por que nós estamos reformando? Exatamente para que nós possamos ter um lugar bem aconchegante, para que a gente possa acolher pessoas. As pessoas vão entrar ali e vão se sentir acolhidas, da mesma forma em que Jesus nos acolheu. Amém. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender por que ele traz aqueles 12 para si? Por que ele acolhe aqueles 12? Exatamente para que aqueles 12
pudesse perceber isso e passar isso da mesma forma. Porque olha só para você ver, Jesus vem e ele acolhe 12. E esses 12, ele proclama ali o reino, ele ensina aqueles 12. E depois ele envia aqueles 12. E você já imaginou se cada um acolhe também 12 e começa a fazer a mesma coisa? Oh, glória. E depois aqueles outros 12, que cada um acolheu ali e ensinou, vai e também acolhe mais um. Isso é, você está pegando aí o que eu estou querendo dizer? Isso é discipulado. Jesus discipulou os 12 discipulou outros, e esse discipulado chegou até nós. Ou seja, é exatamente isso que Jesus quer. Ele nos acolhe, nos ensina, nos instrui, nos direciona e nos envia a quê? A acolher outras pessoas, a discipular outras pessoas, para que outras pessoas possam discipular outras pessoas, e assim a sua igreja ela vai expandindo. Aleluia. Ou seja, Jesus ele faz uma reforma dentro de nós para que nós possamos entender, para que nós possamos ter essa autoridade de fazer uma reforma em outra pessoa. Oh, glória. Você Aleluia. entende como que é isso? Amém. Você está entendendo? Está pegando isso aí? Amém. E é isso que Deus, é isso que Jesus quer de mim e de você. Que nós façamos discípulos. Aleluia. Porque é um mandamento, né? Isso é um mandamento. Isso, diferentemente, isso não é um ensinamento, né? É um mandamento. Ou seja, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que obedecer a este mandamento. Então, aceite a reforma que Jesus está fazendo em você, para que assim você possa estar apto a fazer reforma em outras pessoas. Amém? Olha só para você, isso é maravilhoso demais. Por que Jesus, então, ele faz tudo isso conosco, faz toda essa reforma em nós? Exatamente para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Da mesma forma que um dia pessoas foram bênçãos na nossa vida, pessoas trouxeram o Evangelho a nós também possamos levar o Evangelho a outras pessoas. Da mesma forma que um dia Jesus, ele teve misericórdia da nossa vida, para que nós possamos ter misericórdia da vida de outras pessoas. Olha só, para sermos bênção na vida de outras pessoas, e cumprir Marcos 16, 15. Olha ali, olha. E disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Mas para que a gente possa fazer isso, é preciso que o Senhor nos pegue, nos direcione, nos ensine e nos envie, e nos dê essa autoridade a qual nós lemos aqui. Para quê? Exercer essa autoridade de falar e de expelir demônios. Você tem essa autoridade dada pelo Senhor Jesus. Você tem essa autoridade, eu tenho essa autoridade. Cabe a nós então exercer, né? Assim como a palavra diz aqui, exercer a autoridade. Ou seja, depois que nós estamos com o Senhor, depois que nós temos comunhão com Ele, Ele nos dá essa autoridade, nos dá o direito de exercer essa autoridade. Amém? Que nós possamos refletir muito sobre isso, que nós possamos estar, direcionados pelo Senhor, que nós possamos estar com os ouvidos e com os olhos atentos, com os ouvidos atentos e com os olhos abertos, né? Aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, no nosso meio, e aquilo que Ele ainda irá fazer através de nós, naquela reforma ali, né? Que nós possamos estar atentos nisso, porque eu creio que o Senhor, Ele só começou a boa obra em nós, mas Ele ainda há de terminar.
só está começando, né? Tudo isso, tudo que nós estamos vivendo é só o começo de algo que está por vir, de algo maravilhoso, de algo tão extraordinário, que de repente, se nós não estivermos firmados, as nossas pernas vão bambear de uma forma assim, né? Nós não vamos nem acreditar, porque esse é o Deus ao qual nós temos servido. Deus de milagres, Deus que tem feito maravilhas, Deus que tem feito prodígios assim na nossa vida, assim. O Senhor, Ele tem sido bom, sim, de uma forma extremamente, que eu não sei nem explicar. Eu acho que a explicação seria essa mesmo, quando nós abrimos o culto aqui, com aquela palavra que é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem realizado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E tem lembrei disso agora, tem uma letra de uma música que diz que para adorar o Senhor 24 horas ainda é pouco, né? Para adorar, para estar com Ele. E é verdade, 24 horas é pouco, né? Que nós possamos ansiar, né? O dia, daqui a pouco nós vamos passar para a ceia, que é uma palavra que eu gosto muito, que o Senhor, Ele fala, quando Ele está na ceia ali, Ele fala que Ele anseia, né? Na última ceia Ele fala, eu anseio quando vou estar reunido novamente convosco, para estar ceando novamente. E eu fico imaginando, se o Senhor, Ele anseia por isso, e nós então, né? Como que nós temos que estar com o coração voltado para isso, ansiar a esse dia, qual nós vamos estar, né? Glória com o Pai. Amém? Deus abençoe vocês, cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Explosão. Glória a Deus. Que o Senhor possa aconchegar essas palavras nos nossos corações. Amém? Amém. Amém. E como o missionário já começou a falar conosco aqui, esse é o momento em que a gente participa da ceia do Senhor. Esse momento tão especial, tão maravilhoso. Como Ele mesmo disse, se o Senhor Jesus anseia por esse momento, imagina nós, imagina você também deve ansiar, você deve ter expectativa por esse momento. E olha, quando a igreja surgiu, isso era algo que eles ansiavam e eles cumpriam à risca o que Jesus falou. Porque Jesus disse, façam isso sempre que vocês se reunirem. Isso o quê? O partir do pão. Era assim como eles falavam. Abra sua Bíblia aí, em Atos, capítulo 2. É um texto que eu admiro, é um texto que eu gosto muito. E muitos aqui já ouviram muitas vezes eu ministrar sobre isso. E é um texto que a gente vai ver claramente a igreja cumprindo exatamente essa ordenança de Jesus de participar do banquete espiritual, da mesa do Senhor. Então, Atos capítulo 2, nós vamos ler nos versos 42 ao 47. Aliás, vamos ler do 41 ao 47. Foi quando teve um marco e a igreja ela é estabelecida. E ela é estabelecida quando o Espírito Santo então vem sobre toda a terra. E todos os que recebem a Cristo recebem juntamente o Espírito Santo. E nesse momento foi a largada, onde começou tudo, onde a igreja se inicia. E aí, após uma grande e poderosa palavra do apóstolo Pedro,
acontece o que a gente vai ler. As pessoas se arrependem e as pessoas se voltam para Cristo, elas entendem a mensagem de Cristo. E aí eu queria que a gente lesse Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler esse texto. Eu queria que cada pessoa que sentir no coração levante a voz e leia um versículo. Amém? E eu vou começar pedindo Pedro para ler o primeiro versículo aí, 41. Tá, Pedro? Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 milhões de pessoas. 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do pão de casa, o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com simpatia a todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, porque iam sendo salvos. Amém. Vocês percebem aí, e vocês percebem que o texto diz que eles faziam as refeições juntos e eles partiam o pão. É diferente a refeição juntos do partir do pão. Quando fala do partir do pão, está dizendo da ceia do Senhor. É o partir do pão, é o participar do banquete espiritual do Senhor. E é isso que Jesus nos orientou. E eles então ali participavam diariamente. A Bíblia diz que todos os dias, lá no templo, no pátio do templo, onde era um local amplo, e também de casa em casa, e eles partiam o pão todos os dias eles estavam lembrando, ansiando pela volta de Jesus. E é esse momento tão maravilhoso que eu quero te convidar a participar conosco. Então, a gente entende que todas as pessoas que entregaram a vida a Cristo, que um dia confessaram publicamente a Jesus como Senhor e Salvador, entregaram a vida a Ele e fazem parte de uma igreja evangélica, e se batizaram e estão em comunhão com a sua igreja, todos estão assim sendo aptos a participar da ceia do Senhor. Então eu quero convidar você que se enquadra nesse momento, fique de pé, e eu quero convidar aqui a Aureli e a Dona Dalva para estarem aqui para poder nos ajudar a servir aqui a mesa do Senhor, e nós participaremos então desse banquete espiritual, que é algo que não é simplesmente um pedaço de pão e um suco de uva, algo que diz diretamente daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quero pedir, pode servir o pão e o cálice, e nós iremos participar desse momento. Então, sempre no primeiro domingo de cada mês, a gente faz esse momento. Vamos distribuir, por favor. Lá em Mateus, no capítulo 26, Jesus, ele diz, através da narrativa de Mateus, que os discípulos de Jesus perguntam a ele onde queria que ele comesse a Páscoa.
participasse daquele momento. Aquele momento era na verdade, uma vigília, a Páscoa, né? Porque era uma lembrança do povo que havia sido retirado por Deus do Egito com poder e grandes sinais. E Jesus, ele vem e ressignifica esse momento, porque Jesus, ele é o cordeiro que foi representado ali, aquele cordeiro que foi morto e que foi passando sangue nos umbrais das casas. E agora ele diz: olha, eu sou o cordeiro que traz a vida eterna. É o meu sangue que eu estou dando, o meu corpo. Por isso que ele fala, comer do meu corpo, né? Que o pão, esse simbolismo, simboliza o pão, ele simboliza o corpo de Cristo, e o sangue, né, sendo representado aqui pelo vinho. Então, passa-se nos umbrais, né, ali na Páscoa, e Jesus, ele diz que o sangue, então agora é o sangue da nova aliança, da aliança no nome dele. E aí nós temos esse privilégio, essa honra de poder participar desse momento. Lembrando que Jesus, ele entregou o seu corpo para que nós pudéssemos ter vida. Jesus, ele entregou o seu sangue para que pelo sangue dele a aliança pudesse ser feita. E aí nós temos a vida eterna. E eu quero, nesse momento tão solene, tão especial, tão importante, em que nós estamos juntos aqui para participar desse momento, eu quero que a gente ore e a gente se coloque diante do Senhor, que a gente se consagre ao Senhor. Amém? Então, feche seus olhos. Eu peço a Maria que nos eleve a Deus em oração. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós nos rendemos a Ti. Ó Pai querido, nós nos alegramos, ó Pai, por este momento, ó Deus, que nós podemos participar, ó Deus, desse momento tão importante, ó Pai. Senhor, muito obrigado, ó Deus querido, por ter o Senhor, ó Pai, que fez todas essas coisas. Foi o Senhor que nos escolheu, ó Pai, como foi dito nesta noite, para estarmos aqui nessa hora, Deus, para glorificar, bendizer, exaltar o Teu poderoso nome. Senhor, nessa noite, ó Pai querido, nós nos rendemos a Ti, nos prostramos totalmente diante do Senhor, ó Pai, crendo que o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é aquele que alegra o nosso coração, Pai, ao participarmos da ceia, desse suco de uva, Pai, que representa o Teu sangue precioso, que foi derramado ali na cruz do Calvário em nosso favor. Pai, esse pão, ó Pai, que representa o Teu corpo, que foi despedaçado em favor de nós. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus. Nós Te damos graças por tão grande amor. Não somos merecedores, mas mesmo assim, o Senhor, ó Pai, foi despedaçado por nós. Senhor, muito obrigado. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos e glorificamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Participamos então do pão. Participemos também do cálice. E esse momento diz também de comunhão, de estarmos em comunhão, unidos, conectados uns aos outros. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer, com a ceia do Senhor, também atrair a todos os que creem nele para viverem em unidade.
Assim como os cristãos ali viviam todos os dias, se reuniam e partiam pão juntos em suas casas, fazendo as suas refeições, isso diz de intimidade. Jesus quer que a igreja esteja em intimidade. Em intimidade com Ele e em intimidade uns com os outros. Por isso eu quero pedir a dona Dalva que ore, pedindo a Deus que abençoe e fortaleça a unidade que nós precisamos ter como igreja. Maravilhoso Deus, neste momento convocado. Eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por este momento tão maravilhoso, Pai, que nós estamos aqui reunidos, Pai, para participar da ceia do Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por este momento que o Senhor tem cuidado de nós, Pai, continua nos abençoando, dando mais união, mais amor, nós possamos estar sempre unidos na presença do Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor, cada um de nós, Pai. Nós possamos sentir sempre a presença do Senhor na nossa vida. Amém. Sentindo também tudo aquilo que o Senhor passou por nós,